Então, composto da Igreja Plenária, cumprimento aos eminentes pares, douto procurador, cumprimento aqui as autoridades militares, os professores e alunos da Rede Cidadã, que é uma satisfação recebê-los aqui na nossa casa e conhecer. Muitos de nós já conhecemos o projeto, mas para que os demais possam, inclusive servidores, e reafirmo da satisfação de recebê-los. Nós vamos fazer a apreciação do projeto Rede Cidadão logo após o julgamento de duas ações para que possamos discutir melhor os assuntos. Submeto à aprovação a ata de número 8.212, da qual todos têm conhecimento e não houve nenhuma apresentação de manifestação para efeito de retificação, portanto, declaro aprovado. Da pauta eu passo a presidência ao eminente corregedor, desembargador Márcio Machado, que é contrato da presidência. É o 2.1, né? Anuncio o julgamento do processo 4686, reclamação, prestação de contas, exercício financeiro 2007, embargo de declaração, agravo regimental, não submissão ao pleno. Relatoria do Dr. Agamenon Moreno Júnior, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL de Mato Grosso, José Roberto de Freitas Cavalcante e Wilson Conceição Lara de Barros, contra a decisão proferida pelo presidente desse tribunal nos autos de prestação de contas número 7094, que foram julgadas não prestadas conforme acordo 17993. Conformados com a decisão proferida, os reclamantes requerem que os agravos regimentais interpostos nos autos da prestação de contas sejam submetidos ao plenário desse tribunal para julgamento, conforme dispõe os artigos 17, inciso 2, a linha A, acumulado com o artigo 117, parágrafo único, ambos do regimento interno desse tribunal. Após o transjulgado, o feito foi encaminhado ao presidente dessa corte para as devidas providências administrativas inerentes à execução da decisão proferida. Após a CCIA procedeu à comunicação necessária e apontou o valor recebido do fundo partidário, que não foi contabilizado na prestação de contas apresentada, momento em que foram notificados o presidente do PSOL e os responsáveis pela prestação das contas para que recolhessem ao erário os valores apontados pela CCIA. Porém, os devedores permaneceram inertes, momento em que o presidente desse tribunal determinou a inclusão dos responsáveis partidários do PSOL de Mato Grosso no CADIM. Somente após referida determinação, o Diretório Regional do PSOL opôs embargo de declaração questionando tal determinação. Os embargos foram rejeitados pelo reclamado diante da não existência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Diante da rejeição dos embargos, foi interposto o primeiro agravo regimental, que foi rejeitado sob a fundamentação de não ser o recurso adequado para questionar a decisão de natureza administrativa, sendo que o referido agravo foi recebido como pedido de reconsideração e indeferido por se tratar de mero inconformismo dos reclamantes. Após, foi interposto novo agravo regimental, onde o reclamado reiterou a impossibilidade do meio processual utilizado e que a tomada de conta especial é um instrumento hábil a realizar a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, procedimento que oportuniza os reclamantes exporem suas justificativas, caso o partido e seus dirigentes não promovam a recomposição do erário. Sendo assim, diante da ausência de interesse de recorrer, o segundo agravo regimental não foi reconhecido. Dado vista da outra Procuradoria Regional Eleitoral, esse manifestou-se pela improcedência dos pedidos contidos na presente reclamação. É o relatório, senhor presidente. A Procuradoria Regional mantém? Sim, mantenho pela improcedência. Mantido parecer pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação, devolvo a palavra ao doutor relator. Conforme relatado, cuida do presente feito de reclamação contra a decisão proferida pelo presidente dessa corte, onde em suma requerem sejam os agravos regimentais interpostos submetidos ao julgamento do Tribunal Pleno. Pois bem, em que pese a possibilidade de interposição de reclamação contra ato de qualquer membro desse sodalício, nos termos do artigo 17 do regimento interno, tenho que razão não assiste aos reclamantes. Isso porque o agravo regimental só é previsto em caso de decisões judiciais e não administrativas, como é o caso dos autos. O artigo 117 do regimento interno dessa corte assim dispôs. Está transcrito no meu voto.
Como se vê, ao especificar a possibilidade de agravo regimental contra decisões proferidas por relator, o regime interno excluiu as de cunho administrativo. De fato, nos termos da manifestação ministerial e ainda do posicionamento adotado pelo reclamado, entendo estar configurada a impossibilidade do meio processual utilizado, abre aspas, sendo a tomada de conta especial um instrumento hábil a realizar a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, procedimento que oportuniza aos reclamantes exporem suas justificativas caso o partido e seus dirigentes não promovam a recomposição do erário, conforme manifestou o reclamado em sua decisão. Nesse sentido, cito o julgado trazido pelo doutor Procurador Regional Eleitoral em sua manifestação. Trata-se de um julgado da relatoria da ministra Denise Arruda. Continuo, ante o exposto e consonância com o parecer ministerial, conheço da reclamação, no entanto, voto pela improcedência dos pedidos nela contidos, ante a ausência de previsão legal para julgamento de agravo regimental contra a decisão administrativa. É como voto, senhor presidente. Como voto do doutor Alberto Pampado Neto. Com o relator, senhor. O doutor André Posetti. Eu vou acompanhar o voto do eminente relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Vendo-se o resultado de julgamento, a unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, o tribunal julga improcedentes os pedidos. Encerrado, devolvo a palavra à presidente. Então, como tinha só esse, nós vamos agora à apresentação do projeto, que é coordenada pelo Tenente Coronel Nivaldo José de Arruda. É um projeto que atende, que não consta, a cidade de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Nova Olímpia e Cáceres. Essa é a importância desse projeto, que é através da base da Polícia Comunitária, na sua abrangência. Portanto, nessa oportunidade, eu concedo a palavra ao Tenente Coronel Nivaldo José. Bom dia a todos. Presidente, senhor presidente, doutor Juvenal, na qual cumprimento todas as autoridades presentes. A pedagoga Helenice, da Rede Cidadã, na qual cumprimento todos que estamos assistindo no programa. É uma honra estar aqui, é um prazer. Sinto-me lisonjeado pela oportunidade que nos é concedida. As questões sociais, elas são resolvidas quando se há vontade política para resolver. E se há vontade política quando as pessoas são sensibilizadas para tal. E elas só são sensibilizadas quando elas participam. E se ninguém participar da nossa vida, que nós trabalhamos na área social, ninguém nos entenderá e muito menos nos ajudará. Para que, como eu tenho pouco tempo, mas a Fernanda Bazon é uma psicóloga, pesquisadora a nível nacional e internacional, diz na sua pesquisa que 66% de todos os jovens presos no Brasil, eles não estavam matriculados em nenhuma escola. Então ela consegue provar na pesquisa dela que evasão escolar é uma das maiores causas da violência do país. Porque a situação ociosa, ela diz que 90% de todos os presos no presídio, eles aprenderam o crime influenciado por alguém na rua. Então, a situação desocupacional, a situação de más companhias, a influência tem levado ao aumento acelerado do crime da violência. Então, a pesquisa diz que 85% de todos os presos que estão no presídio, eles foram indisciplinados quando estavam em sala de aula ou estavam em evasão. Se nós reduzirmos a evasão escolar e reduzirmos a bagunça, a indisciplina na escola, nós reduzimos mais de 50% da violência do país. E o programa Rede Cidadã, na qual fazemos parte, trabalha em cima da indisciplina e da evasão escolar. As escolas fazem um cadastro no programa e encaminham para nós os indisciplinados e os evasores. E nós trabalhamos com 5 tipos de profissionais. Trabalhamos com a Secretaria de Segurança Pública através do policial militar, trabalhamos com a assistência social, a Secretaria de Estado, assistência social, setas, com assistentes sociais, trabalhamos com a saúde, com psicólogo, trabalhamos também com a educação, com pedagogo. Então são policiais militares, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e professores das oficinas técnicas.
Como nós trabalhamos? Se a maior causa da violência e da criminalidade é a evasão escolar e indisciplina, as escolas, depois de cadastrarem conosco, encaminham para nós esses alunos indisciplinados e em evasão. E nós fazemos a visita na escola, o policial e o pedagogo. Pega uma cópia do livro negro, as alterações dele na escola. Depois nós vamos lá na casa dele, o policial e o assistente social, fazendo uma visita, policial e assistente social. E cobrando: mãe, o senhor não vai na reunião de pais e mestres. Pai, o senhor não está participando da visita escolar do seu filho. Mostramos o artigo do abandono instrucional do seu filho, a parte de legislação, a parte legal, que cabe ele cumprir. E aí ele é inserido numa atividade dentro do programa chamado Curso de Pais e Aconselhamento de Pais. Então os pais vão para aprender a ser pais e os filhos vão para uma atividade. Nós temos 4 tipos de atividade. Nós temos atividade esportiva, atividade cultural, pintura em tela, coral, flauta, violão. Temos também a capacitação e temos o núcleo educacional. No núcleo educacional ele aprende em 7 matérias que foi votado em Brasília. O programa Cidadania de Mato Grosso foi votado em Brasília como a 2ª melhor metodologia de inclusão social do país. Copiado hoje pela Colômbia, copiado pelo Chile. No Brasil temos 3 estados que já estão praticando também, Campo Grande, Rondônia e São Paulo. Estão copiando a nossa metodologia. E o secretário nacional de Segurança Pública quer copiar esse modelo para implantar em todo o Brasil, motivo pelo qual o coronel Zósima, que era a nossa chefe anterior, foi para Brasília para poder explicar e ensinar como é que era a metodologia. Por que a metodologia funciona de cada 10 em situação de risco ou vulnerabilidade social? Ou seja, o que é risco ou vulnerabilidade social? Fora da sala de aula, indisciplinados, bagunçando a saída da escola, não respeita o professor, não respeita tudo da escola, más companhias, sai de casa, não tem horário para voltar, não quer estudar, não gosta de estudar, não tem desejo de estudar. Então, esses são em situação de risco ou vulnerabilidade social. Mais de 90% de todos os presos passaram pela situação de risco ou vulnerabilidade social. Os demais presos foram fruto do acaso, estavam no lugar errado, na hora errada, foi pego junto com alguém, mas mais de 90% estavam em situação de risco ou vulnerabilidade social, devido à desestrutura familiar, devido à baixa qualidade da educação, assim por diante. Então, o programa Rede Cidadã trabalha 7 matérias, porque se nós queremos mudar comportamento de risco social, nós temos que mudar a forma de pensar. Para mudar a forma de pensar, nós desenvolvemos esses 9 anos na Rede Cidadã 7 matérias, que foi votada em Brasília como a 2ª melhor metodologia do Brasil. A primeira matéria é sonhos. Não temos como cobrar a mudança de comportamento de um adolescente, de um jovem, se ele não sonhar. No passado falava assim: você quer ser o quê quando crescer? Quero ser médico, tenho um sonho, quero ser advogado. Mas o aluno de periferia, o menino de periferia, não tem sonhos. Quando sonha, ele quer ser igual ao criminoso, ele quer ser um traficante, ele quer ser alguém que tem poder de posse. Então nós temos que plantar sonhos, desenvolver e planejar sonhos para ele, para que ele seja alguém. Agora que ele tem sonhos, ele tem algo a perder, tem uma expectativa de vida, tem algo a perder. Agora eu posso cobrar dele bons hábitos. Eu vi a 2ª matéria, bons hábitos, bom dia, com licença, por favor, muito obrigado, boas maneiras. Depois vem ética, moral e bons costumes, são os princípios de respeito aos mais velhos, aos idosos, deficiente físico. Depois vem a 4ª matéria, que é eu e minha comunidade, meu papel na comunidade, preservação do meio ambiente, assim por diante. Aí vem a 5ª matéria, que nós aprendemos lá na Rede Cidadã, que além de ser o papel dele na comunidade, é opinião formada, aliás, qualidade de vida. Ou seja, a importância de você dormir cedo, não ficar até tarde no Facebook, a importância de você ter boa saúde, trocar um baguncinho por um lanche natural, um refrigerante por um suco. Aí vem a 6ª matéria, que é a opinião formada, que ele tem valores agora para dar a opinião dele. Ofereceu droga? Curte você legal na sua, que eu curto na minha. Você fala que é meu amigo, quer me mandar para o hospital do câncer com essa maconha. Então ele já tem agora argumentos, já tem valores para fazer frente à pressão que o grupo oferece. O grupo vai oferecer pressão, bebe, fuma. Então ele sente no grupo necessidade de se sentir inserido no grupo, ele acaba sendo influenciado, em vez de influenciar, ele é influenciado no grupo e começa o processo que vai parar depois o processo dele no judiciário. E a gente trabalha lá na prevenção para que ele não deseje o crime, não esperá-lo formar criminoso para depois prendê-lo e conduzi-lo. E depois a 7ª matéria, que é a tomada de decisão e escolha. É a capacidade dele de escolher. Se a pesquisa diz que 90% dos presos aprenderam o crime na rua, influenciado por alguém, então, se ele tem a capacidade de escolher quem vai ser o amigo dele, ele está trabalhando a nosso favor para não prendê-lo depois. Então, a capacidade que ele tem de escolher onde ele vai, como ele vai, que hora que ele volta, com quem ele anda, o que ele fala,
é a capacidade de decidir. E você decidir trocar de roupa, trocar de sapato, é diferente se você escolher para um casamento ou para um curso de faculdade. Então, quando ele decide por um amigo dele, quem vai ser amigo dele na rua, para depois correndo o risco de influenciá-lo, ele está tendo uma capacidade de decidir o futuro dele. Então, todas essas 7 matérias lá em Brasília foi votada como a segunda melhor metodologia, porque nós conseguimos, de cada 10 em situação de risco ou vulnerabilidade social, de cada 10, 7 nós mudamos o comportamento dele, através dessa metodologia, que é chamada de educação de qualidade em qualquer país do primeiro mundo, que são os valores morais no passado. Nossa preocupação maior não é drogas na rede cidadã. Nossa preocupação maior não é armamento, porque se cabe à polícia militar, o trabalho preventivo, cabe à polícia civil investigar. Nossa preocupação é comportamental, porque se ele tem valores morais e usa droga, ele vai trabalhar para sustentar o seu vício. Mas se ele não tem valores morais, ele pode matar o pai e a mãe dele por causa da droga. Então, nossa preocupação maior é a questão de formação moral. Formação moral de respeito, mudança de atitude, caráter, de honestidade, para que ele seja cidadão. Então, nós temos lá no esporte, menino que foi jogar na Europa, foi visto por um olheiro, mas nossa preocupação maior não é formar jogador de futebol, é formar cidadãos, que conheçam os seus direitos e as suas obrigações também. Então, na rede cidadã, nós trabalhamos o policial, o psicólogo, assistente social, pedagogo, né, e professor de oficinas técnicas. Como nós fazemos isso? Os professores de oficinas técnicas são colocados próximo das escolas para facilitar o deslocamento do menino para a atividade. Se ele estuda de manhã, ele vai para a atividade à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai para a atividade de manhã. E nessas atividades são atrativas para que ele venha. Quando ele vem para a atividade, para o esporte, para a cultura, para a arte, para a capacitação, quando ele vem para essas atividades, ali nós passamos as 7 matérias para ele, que vai mudar o comportamento. Nós mudamos a forma de pensar e conseguimos mudar o comportamento dele. E aí, por esse motivo que Brasília quer investir muito, inclusive investiram. Só que nossa preocupação não é dinheiro. O problema na rede cidadã não é dinheiro para investir. Nossa preocupação é a burocracia estatal e a falta de vontade política para fazer esse dinheiro virar material para trabalhar. Por exemplo, eu tenho um ofício para entregar para o senhor hoje, que eu não consegui entregar porque eu não tinha papel. Aí eu trouxe o pendrive para cá para imprimir aqui, porque aqui tem papel. Eu estou mentindo, meu Deus? Tem papel na rede? Não tem. Então, assim, o que nós precisamos é que um governo do Estado faça da rede cidadã política de Estado, não de governo, política de Estado. E fala assim, ó, programa Rede Cidadã, eu mando uma equipe lá, como aconteceu no governador Blairo Maggi. Podem falar o que quiser, uma coisa ele fez certo. Ele mandou uma equipe lá na Rede Cidadã verificar se o trabalho nosso era sério. E a equipe verificou que era séria, e ele investiu 3 vezes mais na Rede Cidadã e exigiu o resultado. E nisso aí, nós conseguimos alavancar, e Rede Cidadã hoje nós temos mais 4 municípios do interior. Temos hoje em Rondonópolis, Nova Olímpia, temos também Cáceres e Várzea Grande. Depois parou-se. Nós temos que gastar R$800 mil por ano, é o mínimo que nós precisávamos para poder sobreviver na rede cidadã. R$800 mil para ter camiseta, para ter um lanche e material esportivo, bola, essas coisas. Só que nós temos R$100 mil. Como é que nós sobrevivemos? Através das parcerias. Fizemos parcerias e os nossos parceiros, até que serão homenageados agora no final do ano, tudo catalogado, tudo documentado, tudo nossos fiscais, tudo correto. O Tribunal de Contas foi lá na Rede Cidadã e olhou cada centavinho. E nós passamos, foi o único órgão que passamos em tudo, sem nenhuma falha. E eu quero dizer para os senhores que eu fico muito feliz, muito lisonjeado por essa oportunidade, porque quando param para nos ouvir, a maioria sensibilizam, porque nós temos hoje, para vocês terem ideia, posso chamar os senhores terem ideia, nós temos hoje 3 assistentes sociais que trabalham voluntariamente, que estão aposentadas, que dedicam o seu combustível, sua despesa, desloca até a Rede Cidadã e atende. Nós temos uma psicóloga voluntária, nós temos policiais civis voluntários, policiais militares que aposentaram voluntários, porque sensibilizaram com a metodologia e viram os resultados e acabam dedicando as suas vidas para poder nos ajudar. Então, resumindo, eu sei que meu tempo já foi embora, mas assim, o que nós precisamos é que mais pessoas sejam adeptas a essa metodologia, porque nós temos vídeos gravados, testemunhos de mães, de professores, dizendo, elogiando e agradecendo a atividade. E eu deixo que esses testemunhos, que já estão gravados, deixei um DVD aqui, deixei gravado, para provar o resultado do nosso trabalho. Nós não somos os melhores, mas pode ter certeza, enquanto o Estado ficou trabalhando 2 anos, meio expediente, por causa da Copa, nós temos provas de que trabalhamos de manhã, à tarde e à noite, sábado, domingo e feriado.
Pode ir lá no feriado que você vê gente trabalhando. Pode ir à noite. Por que à noite? Nós temos que visitar os pais. Os pais trabalham durante o dia na periferia. Só encontra eles à noite e final de semana. Então, por isso nós temos dificuldade para conseguir funcionários para trabalhar, públicos. Mas nós temos muitos voluntários que querem mudar a sociedade e são voluntários e trabalham conosco. Então, muito obrigado. Obrigado. Eu estou à disposição para qualquer pergunta, porque eu não quero passar isso aí que vocês têm uma programação, né? Eu não gostaria de tomar muito tempo, mas se me der mais tempo, tem muita coisa para falar. Quiser me perguntar como é que funciona, fiquem à vontade. Tem uma série específica? Como funciona? Nós trabalhamos, segundo o PNUD, situação de risco social, vulnerabilidade social, é de 7 a 17 anos. Nós temos algumas atividades que nós não podemos colocar meninos de 7 anos, por exemplo, informática, depende de cálculos, depende da interpretação de texto, curso de informática, aí nós colocamos acima de 10 anos. O violão também tem que ler partitura para aprender música, então tem que ser acima de 10 anos para cima. Mas nós temos muito caso na periferia que os pais vão trabalhar e, e eles não têm condições de pagar babá para cuidar. Então eu falo assim, deixa eu trazer meu irmãozinho, porque eu cuido dele. A gente acaba deixando trazer, ele tem 7 anos, a gente vai e coloca no esporte, coloca no taekwondo, que é disciplina, coloca no futebol. Então nós acabamos adaptando, fugindo um pouquinho da nossa regra, fomos mais flexíveis, permitindo não só de 7 a 17 anos, como também de 10 a 17 anos, como também de 7 até 17 anos. Como surgiu essa ideia? Como nasceu na Polícia Militar a ideia ou foi da sociedade civil organizada? Como é que começou tudo? Foi uma grande aproximação com uma tenente, hoje coronel, Zósima está aposentada, não sei se os senhores conhecem, e ela começou a atender muitas rondas escolares e viu o desespero dos professores ameaçados por alguns alunos, ameaçados de morte, riscavam, furavam o pneu de carro do professor para que desse nota alta. Então ela começou a sensibilizar com esses professores, aproximando deles, tentar fazer alguma coisa. Assim, manda os alunos para mim que eu vou conversar com eles. Aí ela ia na escola, separava uma salinha e conversava com esses meninos e conseguiu muito resultado conversando através do diálogo. Então ela achou um postinho abandonado no Planalto da Polícia Militar. Ela pediu para o comandante deu o posto para ela. Ela abriu, sentou no chão e começou a escrever o que fazer para reduzir o índice de violência escolar. E assim começou o programa Rede Cidadã. E hoje nós temos 8.000 crianças e adolescentes por ano que passam pelo programa. Acho que tem um vídeo, né? Depois. Um vídeo. O vídeo é rápido. Vamos passar o vídeo. Quem é responsável por educar as pessoas para o exercício da cidadania? A família? A escola? O governo? As leis? Foi desse princípio que surgiu na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o projeto Rede Cidadã, hoje programa Rede Cidadã da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Seu trabalho teve início em 2005, a partir de um protocolo assinado entre o Governo do Estado e secretarias, Ministério Público e Defensoria Pública. Era o começo para integrar os círculos de justiça criminal e social do Estado, para desenvolver ações integradas na comunidade. As atividades são desenvolvidas com as bases comunitárias de segurança, como forma também de aproximar polícia e cidadão dentro de uma filosofia de segurança comunitária. Desde então, muito foi conquistado. Sede própria, equipe interinstitucional e multidisciplinar, convênios, parcerias e credibilidade pública diante dos trabalhos desenvolvidos. A Rádio
vida a esse aluno, e quando eles retornam para a escola, retornem de forma muito melhor. Eu melhorei muito nas notas, parei de ficar na rua. E também comecei a fazer os trabalhos da escola com família. Integrar o poder público na comunidade para evitar todos os tipos de violência é meta e desafio na rede cidadã. Sempre que é a primeira visita do policial para essa assistência social, ainda há uma resistência, mas quando apresentado o Rede Cidadã como uma proposta de oferecer oportunidade de inclusão, integração e cidadania, logo quando ele entende que a polícia hoje faz essa abordagem preventiva, né? Levando aí todas as informações necessárias, colocando à disposição para qualquer orientação que o seu filho precisa ter. E uma possibilidade também, a gente está mais integrado do que está acontecendo na comunidade. Hoje eu vejo assim, o trabalho da Polícia Militar como se fosse uma família da gente. Porque eles se preocupam com o bem-estar da gente, com o bem-estar do jovem, como o meu filho. Prevenção. Este é o principal conceito. Evitar que pessoas, em especial crianças, adolescentes e jovens, se envolvam com violência, uso e tráfico de drogas e outros delitos. A atividade do Rede Cidadã faz necessário através do núcleo educacional que haja roda de conversa. Porque nós temos como diretrizes educação, oportunidade e responsabilização. Responsabilizando a escola, pais e todas as outras instituições, inclusive também a criança, adolescente e jovem. Nós damos oportunidade de atividades ocupacionais produtivas, ou seja, eles vão participar das atividades saindo do tempo ósseo, saindo da ociosidade, saindo das nossas companhias, e educação, que é através da roda de conversa, nós passamos esse conhecimento, eles vão adquirir valores para tomar a decisão certa na hora certa. A segurança pública não se faz só com repressão ou só com prevenção. São processos distintos na operacionalização de evitar o crime, mas ambos são necessários para educar pessoas. Vai depender do estágio comportamental do indivíduo. A partir do momento em que o Estado define uma estratégia para conhecer e identificar pessoas socialmente vulneráveis e espaços públicos abandonados, este passa a ter conhecimento e governabilidade dos problemas de segurança pública. A partir de então, todos saem ganhando. É uma metodologia testada e aprovada dentro das comunidades. E hoje nós temos a missão de desenvolver essa política e ampliar para todos o estado de Mato Grosso, 141 municípios e distritos desse estado. A solução dos problemas está em educar pessoas para o exercício da cidadania, através de um processo que envolve educação, oportunidade e responsabilização. Diretrizes em que a rede cidadã norteia sua metodologia de trabalho, as atividades de esporte, cultura e capacitação profissional oferecidas têm a função de abrir caminhos para construir uma relação que possibilite educar pessoas para o exercício da cidadania, criando uma nova realidade social e uma nova mentalidade na busca por um futuro melhor. Isso através do trabalho diário de profissionais dedicados, que formam uma equipe multidisciplinar composta por policiais militares, psicólogos, assistentes sociais, professores nas áreas de esporte e cultura. O resultado é a redução da violência, uso e tráfico de drogas, maior sensação de segurança e mais qualidade de vida, estabelecendo e mantendo a ordem das comunidades e sociedade em geral. Não é à toa que o programa se chama Rede Cidadã. A Rede Cidadã é muito para qualquer criança. O crescimento deles, eles têm um acompanhamento muito bom, né? Ficar mais amoroso, mais carinhoso. Antes de participarem da Rede Cidadã, às vezes eles respondiam para mim, né? E hoje não, hoje eles estão bem acompanhados. Lá ensinaram eles a amar a família, né? Respeitar. Então, mudou muito aqui dentro da minha casa. É muito bom, eles são muito educados, tratam a gente bem, com sorriso, é muito bom. O trabalho
vocês fizerem, cara, é só Deus mesmo para fazer. Política significa segurança, confiança, né? Mato Grosso se prepara para a Copa de 2014 e o governo do estado tem o desafio de implantar políticas públicas que atendam às demandas sociais e criminais, bem como buscar a comunidade e sociedade em geral a cumprir o seu papel. Aí cada um vai trabalhar uma função de capacitar os homens, no ensino profissionalizante, né, para escolarizar da Copa do Mundo, então isso aí vai sair desse período. Na verdade, o jovem vai ser preparado para a vida, né, para o seu futuro. Finalizar, é assim, nossa preocupação maior hoje, atualmente, é a institucionalização da rede cidadã. Por que eu falo isso? Nós somos obrigados a receber os profissionais que os parceiros nos mandam, que a SEDUC nos manda, e ninguém quer mandar o seu melhor profissional. Se nós formos institucionalizados, nós podemos recrutar e selecionar profissionais com o perfil para a nossa atividade. Eu não posso pegar o policial lá do BOP para poder trabalhar um trabalho de perfil comunitário. Ele foi treinado para outro fim. Então, eu não posso pegar um professor que todo mundo rejeita para fazer uma atividade como essa. Não posso pegar um assistente social que está na função só como cabide de emprego para fazer celebração à criança na família. Então, eu preciso contratar profissionais com perfil para a rede cidadã. Então, o nosso próximo passo, doutor José Antônio, da Infância e da Juventude lá no tribunal, doutor João Tiago, esses senhores já conhecem muito bem o programa Rede Cidadã e estão dispostos a qualquer coisa para institucionalizar o programa. Então, nós contamos também com os senhores que, quando quiserem informações sobre o programa, pode contar conosco. Quando os senhores estiverem vendo situações aqui no tribunal, de pai de família que não sabe mais o que fazer com o filho, mesmo classe média, alta, não tem problema, que não sabe mais o que fazer com o filho, e nós provamos que a gente pode fazer alguma coisa. Já nós temos lá alunos de colégios particulares, pais desesperados, que nos procuram e graças a Deus, nós temos conseguido resolver. Então, assim, é uma nova metodologia. Na Alemanha não tem nenhuma criança em situação óssea, não tem nenhum na rua. Né? Os países como a Holanda, que estão fechando os presídios, porque não tem quem mandar para os presídios, um dia, quem sabe, a gente pode chegar. Investir na qualidade da educação, na participação social, para que todo mundo sensibilize, uma transparência na aplicação de recursos, e assim por diante a gente consegue melhorar. Então, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade e dizer para os senhores que eu queria deixar aqui uma passagem da Escritura Sagrada, que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que Paulo escreveu para Timóteo assim: sabemos, porém, que a lei é boa, mas se dela alguém usá-la legitimamente. Sabemos, porém, que a lei é boa, mas se alguém dela usar legitimamente. Posso usar para o bem ou para o mal. Honestamente ou corruptamente. Moralmente ou imoralmente. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela fazer uso legitimamente. Então, assim, eu encerro minhas palavras. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos à disposição. Primeiro, eu não falei isso na primeira vez que eu tive a oportunidade de interferir, parabenizar ao projeto,
Estou vendo que o senhor ainda major, já fazia parte, estava bem mais magro, estava, né? Não posso falar se tem mais cabelo, porque estava com... estava devendo. Mas, assim, parabenizar, porque, como o senhor mesmo disse, o senhor falou algumas palavras mágicas, mas que me chamou a atenção. Foi, primeiro, a qualificação e a identificação das pessoas, os parceiros, para atuar diretamente no projeto. Porque isso é importantíssimo, porque senão acaba não sendo institucionalizado, acaba perdendo foco. E uma palavra que me chamou a atenção, que é a parceria, né? A parceria, para mim, sempre foi algo mágico, né? E ainda mais quando se tem uma ausência ou uma dificuldade de obtenção de recursos, ou transformar esses recursos em algo no papel, né? Como o senhor mesmo mencionou aqui. E dentro dessa linha de parceria, se o presidente me autorizar, eu até estou aqui, né, como membro, mas também faço parte sou diretor da Escola Judiciária Eleitoral, né? E nós temos algumas atividades que podem sim ser feitas em forma de parceria e que é justamente de cultuar e de se aprimorar a questão da cidadania, né? Que é um foco bem claro dentro até o nome, né, da Rede Cidadã. E desde já eu acho que pela demonstração da nossa presidência através do vereador Juvenal, ele sempre colocou essa questão social da escola em primeira mão, né, sempre pautou. E eu queria já deixar agendado com o senhor, se for possível, né? Quarta-feira eu tenho tempo, ou outro dia que o senhor puder, eu gostaria de fazer uma visita junto com a nossa gloriosa Janes, aqui presente, né, para que a gente possa estreitar ver a possibilidade, como, onde e como fazer de forma institucional com a escola, e é claro, isso eu vou ter que trazer aqui e ver a essência do pleno, mas eu vejo um caminho muito interessante e importante que é a parceria de forma institucional. Se isso não for possível, a gente pode trabalhar de outra forma, mas, primeiro momento, eu vejo todas as possibilidades, até pela faixa etária que o senhor mencionou, de se agregar, né? É um trabalho que o senhor falou, doutor José Antônio, né, Bezerra, né? A Corregedoria tem um trabalho muito interessante no tribunal, em várias áreas, né? E perfeitamente possível de agregar, porque eu vi o Ministério Público, o Defensoria, não vi, pelo menos inicialmente, o Poder Judiciário, né? Que pode ser feito. Uma outra coisa que poderia ser feita também, isso como associado, através da associação mesmo de magistrados, há a possibilidade, mas isso eu, primeiramente, gostaria de ver com o senhor, depois a gente conversa sobre isso, um horário para que eu possa visitar em nome, no caso, da diretoria da escola, para conversar e não vem aqui, eu quero ir até lá junto. Uma vez ligaram para mim da Itália, de uma atividade num bairro, de inclusão social. Aí ligaram e falaram assim, eu queria ver o número da sua conta para mandar um dinheiro para ajudar aí, porque eu fiquei sabendo dessa atividade aí. Eu falei, faz o seguinte, você pega esse dinheiro, paga uma passagem de avião e vem passa o final de semana com a gente aqui. Aí chegou lá o italiano, um monte de criança toda suja, periferia, um puleiro em cima dele de... Aí ele ajuda até hoje lá a atividade. Então nós temos que buscar adeptos pela sensibilização, pela participação social, né, para nós sermos mais sensíveis, porque muitas vezes uma palavra que o senhor der para os meninos lá vale mais de qualquer investimento financeiro. Né? Então, lembrando também que eu esqueci de falar um detalhe aqui, nós não somos creche para cuidar dos filhos de quem deveria cuidar. Nós capacitamos os pais e responsabilizamos eles, Ministério Público e Judiciário, caso eles realmente não queiram. Aí nós encaminhamos o Ministério Público e Judiciário, porque é abandono de lar, abandono instrucional do seu filho. E também, além de nós fazermos essa capacitação, toda sexta-feira, além de capacitarmos os pais, toda sexta-feira nós tiramos só para treinamento. Então, nós sabemos, quando o policial vai visitar com assistência social na casa da pessoa, só por sinais de olhos, de piscar de olhos, já sabe, o policial já sai um pouquinho, a assistência social conversa sozinha. Porque às vezes a mulher não quer falar, porque na frente do marido, que ela está sendo violentada. Então, nós reduzimos muita violência doméstica quando nós fazemos a visita, o policial e a assistência social na residência. Nós temos muito depoimento de mães dizendo que ficou muito feliz a gente ter ido lá, porque a gente conseguiu, nós vamos voltar aqui, viu, meu senhor? Então, quer dizer, ele já reduz bastante a violência doméstica, tanto abuso da infanto-juvenil, né, de criança, como também violência doméstica.
Maria da Penha. E o judiciário, fico feliz porque está abrindo as portas mesmo para nós, né? Conseguimos primeiramente através dessas duas autoridades que eu falei, e já estamos conseguindo provar que está reduzindo o número de processos em alguns lugares que tem atividade. E isso é importante para o judiciário. Eu quero agradecer pelo apoio do senhor. Pode ter certeza, a ajuda do senhor, não só demais que quiserem, será muito bem-vinda no programa Restadã. E aqui queremos também agradecer, em nome do tribunal, o desembargador Marcos Machado também participa de projetos aí de prevenção, e nessa oportunidade aqui eu quero e passaria a palavra a ele para fazer as considerações em nome do tribunal e deixar aqui também nossos parabéns a essa Rede Cidadã. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Me incumbiu o desembargador Juvenal Pereira da Silva de estender, de dar-lhe as boas-vindas, estendendo a todos os integrantes da Rede Cidadã, seus dirigentes, os alunos aqui presentes, os oficiais, em nome do Tribunal Pleno, né? E, se me permite, também da Procuradoria Regional, né? Nós estamos aqui conduzidos pelo desembargador Juvenal nesta data. Se faz presente o doutor Agamenon Moreno Júnior, o doutor Alberto Pampado Neto, doutor André Posetti e o doutor Pedro Francisco. E representando o Ministério Público Eleitoral, o doutor Douglas Fernandes. Na assistência, o Mauro Viola e o Breno Reis. É uma brincadeira particular, mas é o Mauro e o Breno. E também aqui no apoio, os servidores do eleitoral. Coronel Nivaldo Arruda, é contagiante conhecer detalhes do programa, hoje bem colocado, né, por Vossa Senhoria, e nos traz realmente uma expectativa nesse conceito de responsabilidade social que o Tribunal Regional Eleitoral também possui, de existência de uma entidade, de um organismo público, ainda que com o apoio da sociedade civil organizada, de poder realizar trabalhos dessa natureza. Eu me lembro que foi abolido, há alguns anos, uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Infelizmente, os pedagogos que dirigiram ao Ministério da Educação, há uns 20 anos, resolveram por bem abolir essa importante disciplina que hoje a Rede Cidadã resgata, né? Ainda que dentro de um universo delimitado, por falta de pernas, como bem colocado pelo senhor aqui. Eu quero ressaltar aqui aos eminentes pares, e servidores e ao procurador regional que a Polícia Militar em Mato Grosso ela tem também um outro programa, que é o PROERD, já direcionado à educação sobre drogas, dirigido pelo Coronel Jacques, que também faz um belíssimo trabalho e também computa as mesmas dificuldades da Rede Cidadã. E a nossa comissão, a Comissão do Tribunal de Justiça, a Comissão sobre Drogas, tem dado o apoio possível. E eu quero crer que nós, como bem colocou o doutor Agamenon, aqui pelo tribunal, devemos nos inserir, presidente, nesse contexto de parceria, até porque é uma relação, um paralelismo entre a evasão e a abstenção. Se nós analisarmos o que ocorrera nesta eleição, em números de abstenção, nós podemos inserir, né, essa preocupação ao aprendizado desses alunos, das próprias famílias. É uma semente. Eu quero crer que nós precisamos semear. Alguém lá irá colher. Como o senhor aqui reconheceu o trabalho embrionário da então major, que foi para a inatividade como coronel, Zózima, e há uma continuidade. E eu quero crer que nós podemos sim pensar nisso. O doutor Agamenon já se dispôs a inserir a escola, mas eu quero encaminhar, presidente, a Vossa Excelência essa avaliação. Até que ponto uma parceria, seja por cooperação ou convênio, se pode inserir dentro dessa linha
de descompromisso, de falta de aptidão aí às causas públicas, às preocupações sociais, que a abstenção só faça parte também, quem sabe, do horizonte de atuação da Rede Cidadã. Eu também parabenizo o trabalho de todos, é um trabalho abnegado. Eu tive uma passagem na administração pública e pude perceber a importância, inclusive muitos não entendem por que a Polícia Militar conduz esses trabalhos. E, na verdade, isso ocorrera por iniciativa de oficiais da própria Polícia Militar. Não foi levada a ela, eles assumiram. E hoje há uma defesa institucional, né, de não, digamos, se tornar não um serviço, mas uma função de governo, né, como foi colocado aqui, mas sim de Estado, quem sabe através de uma entidade fundacional. E eu penso que realmente isso deva ocorrer, porque é um exemplo para o Brasil. Nós temos aqui claramente, tanto o PROERD não, o PROERD já vem de uma história nos Estados Unidos, que foi trazido para o Brasil, permeou, mas a cidadã é genuína. Ela nasceu aqui de alguns cuidados e aí migrou para Brasília e agora recebeu o reconhecimento nacional. E nós acho que temos o dever aqui, nós de Mato Grosso, sobretudo os órgãos públicos, as instituições constitucionais, de abraçá-los. Então eu espero que realmente essa sua visita, a visita de todos os integrantes, os alunos, ela possa trazer um resultado prático. Quando eu falo de resultado prático, é algo que se concretize e possa gerar frutos. E eu tenho um prazer imenso de assistir, testemunhar essas iniciativas e quero que, pessoalmente, todos saibam e vou torcer para que se realize, se equacione esse encaminhamento para que aqui o Tribunal Regional Eleitoral seja mais um ponto de apoio da Rede Cidadã no estado todo, porque é importante se dizer que a presidência pode agregar juízes, né, num contexto de estado e não tão somente nos limites aqui de atuação na capital do estado de Mato Grosso. Presidente, muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia. Eu agradeço e digo ao coronel que o Tribunal Regional Eleitoral, enquanto minha presidência e também que a presidência de todos os membros aqui, estará disposta, sim, a uma contribuição com recursos humanos e no que for possível dentro das nossas possibilidades. O Tribunal Regional, já antecipo ao senhor que geralmente há um descarte de materiais como computadores, né, que há substituição. Gostaria que fizesse uma inscrição aí através da escola, porque a gente pode, quando for, são computadores com condições de utilização para poder auxiliar na formação desses jovens. Ano passado nós fizemos uma doação de material para de Diamantino, inclusive eu acho que também uma viatura, uma viatura aqui, né, um veículo que foi para auxiliar uma instituição lá de Diamantino. E eu quero aqui aproveitar também a oportunidade, coronel, que eu estou elaborando aí um projeto para encaminhar servidores nossos aqui em Brasília para conversar com o ministro Gilmar Mendes e o seu assessor, que é no Começar de Novo, que foi encampado quando o Gilmar Mendes estava na presidência do CNJ, que é o aproveitamento de reeducandos, e isso tem dado resultado, e nós vamos
ver da possibilidade de integrar aqui também. Porque eu digo, aonde eu vou nos colégios, como pessoa independente de negócio, eu reservo de 15 em 15 dias, um colégio de periferia, dar uma palestra individual, sem compromisso, que é para demonstrar aos jovens que eles podem conseguir aquilo que ele aspira, independente de fazê-lo através da criminalidade. Eu tive a oportunidade de, certa vez, que até me tocou muito, e hoje eu tenho até como um filho, eu condenei um senhor que roubou uma televisão. E eu sempre caminhava na Avenida Miguel Sutil, ali hoje que o modelo fechou, e eu sempre encontrava com ele, ele ficava me olhando. E aquilo foi me dando preocupação. Aí quando foi um dia, ele vem aproximando, eu passei para o outro lado, ele passou, eu falei, vai ser hoje. Aí eu me preparei tudo e ele foi e perguntou, o senhor não está me conhecendo? Eu falei, sinceramente não estou. O senhor me condenou, tudo. Aí eu falei, pronto. Aí ele pegou e disse, mas foi ótimo para mim, porque eu havia da televisão, tudo. Aí eu recordei o caso, falei, sim, aqui no Araés. Falou, justamente, e eu agora saí e arrumei um emprego aqui no supermercado, estou trabalhando. Falei, então vou fazer uma visita para o senhor no supermercado. Aí eu fui. A mulher foi fazer compra, né? Aí eu estive lá e fui lá no setor que ele trabalha, conversei com ele muito tempo. Ele falou, o senhor vai lá em casa tomar um café? Eu falei, vou. Aí eu peguei um policial que trabalhava lá e falei, vamos lá, você vai apaisando, nós vamos lá na casa dele, lá tomamos um café. E aí o menino dele, aí eu conversando com o menino dele, né, ele falou assim, não, eu quero estudar, tio. Eu falei, tá bom, eu vou te dar todo o material e vou começar. Terminou o ensino fundamental, aí queria continuar, eu paguei para ele no São Gonçalo, matriculei, terminou num dos primeiros lugares, e ele pediu uma passagem, queria fazer um vestibular em São Paulo. Eu dei a passagem, tudo. Passou em medicina. Aí quando ele veio, ele disse que não poderia ir porque não teria o dinheiro. Eu falei, se Deus permitir, eu vou aqui continuar te ajudando. E ele foi para São Paulo e eu encontrei um amigo lá que me auxiliou e arrumou uma kitnet lá e eu pagava tudo. Formou, levou o pai, levou os filhos. Hoje ele presta serviço, eu tive a oportunidade de ir na formatura dele, medicina. Hoje ele está lá na Grande São Paulo e auxilia toda a família encaminhada. O pai dele veio aqui ano passado e disse, está muito bem, e tocou no assunto da prisão. Eu falei, não me toca nesse assunto, porque isso aí já é passado. Então é da grande satisfação. E depois disso eu passei a fazer visita nos colégios também, através da maçonaria, que lá nós temos médico, temos advogado, temos dentista. E quando eu assumi a venerança na loja, foi o que nós podemos fazer pelo social, a loja maçônica. Todo final de semana pegava os médicos, dentista, ou um dia por semana, ia no colégio para aqueles tratamentos primários, cárie de primeiro grau, aplicação de flu, né? E foi um projeto excelente.
Tínhamos aqui no Bosque da Saúde, na loja, a escola 18 de setembro, que era para os carentes. Como aqui no Bosque da Saúde era um bairro pobre à época, e depois cresceu, porque quem dava aula eram os próprios da maçonaria, a esposa de membros da maçonaria, que são professores, todos voluntários. Conseguimos colocar no mercado do trabalho. Hoje nós temos procuradores que estavam no Amazonas, fizeram concurso, professores, temos daqui de Cuiabá, na Itália, temos que formar em aviação civil. Mas como o bairro cresceu, aí foi preciso, e o que atrapalhou também o nosso projeto escolar foi um convênio que foi feito maçonaria e prefeitura. Terminou a prefeitura abandonando, que daria os professores, nós daríamos o espaço físico e os professores seria do município. E depois abandonaram, tivemos que fechar o colégio. Eu digo ao senhor que nós vamos estar assim sensível a esse projeto, e sempre eu digo a todos que é essa prevenção que é a salutar, porque não adianta eu dizer, e eu falo para todo mundo, eu, graças a Deus, não tenho um dependente químico na minha família. Não adianta a gente dizer isso. Nós não temos na família. Mas o problema que uma família tem, nós também vamos enfrentar. Porque se tem um vizinho que tem um dependente, irá nos afetar. Então a gente tem que resolver esse problema, porque não basta, e digo mais uma vez, dizer que nós não temos uma pessoa viciada, um dependente químico, porque no nosso entorno vai nos trazer preocupação. Como o senhor disse aí, aquele que vai vendendo as coisas, vende até a panela da casa, quando não tem mais ele começa a vender, começa a entrar na casa do vizinho, e o problema é todo social. No colégio também eu sempre digo também a todos que a maior violência é a institucional. Quando o governo deixa de dar contrapartida a um projeto dessa envergadura, ele está cometendo uma violência, porque está colocando na rua mais um marginal. E eu digo também, e sempre falo, com relação, muitas vezes, falar, o governo hoje constrói essa Minha Casa Minha Vida, que é em torno de R$120 mil, e eu vou nessas casas aí, falo, minha Nossa Senhora, uma casa dessa aí, assim, a gente consegue construir com R$40 mil. Primeiro eu fazia as casas e entregava só com as 4 paredes. Aí a família, aqueles mais conscientes, colocavam um miongo de pano para separar um quarto, cozinha. E na hora do seu relacionamento íntimo, aqueles conscientes, o que faria? O que fazia? Para não fazer na frente dos filhos, colocava os filhos na rua e trancava a porta. Esse é o que eu digo que é uma das maiores violências, quando nós vemos projeto dessa natureza, que há um desvio de verba, tamanho e projeto, mais uma vez repito, dessa envergadura, são deixados sempre de lado
que vai trazer uma paz social. Fica aqui com as palavras do desembargador Marcos, de todos aqui que fizeram os nossos agradecimentos e colocar à disposição do senhor para, no que for possível, poder contribuir. Também, pessoalmente, como desembargador no Tribunal de Justiça, e eu sempre elogio um colega que nós temos lá, né, que é juiz, o Saboia, que luta karatê, kendo, não sei o quê, e ele pega, né, os meninos lá e vai e começa a fazer as atividades com ele, porque assim, essa atividade, quando eles voltam lá para o presídio lá, então eles estão cansados, vão dormir e evita violência. Então, é um aqui, outro ali, cada um fazendo a sua parte, nós vamos um dia chegar a um momento satisfatório no nosso país, que é muito rico, e ver esses nossos jovens crescerem. Levar a ele uma palavra de afeto, de carinho, e ver que todos nós temos possibilidade. E eu sempre digo, quando eu vou a todos os jovens, coloque na sua cabeça, se esse chegou a ser general, você pode ter certeza que você também pode chegar. Depende exclusivamente de você. Então fica aqui os nossos agradecimentos e parabéns em nome de todo o tribunal por esse projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome do programa Rede Cidadã a cada um dos senhores que nos deu ouvido, que sensibilizou conosco também. Queremos ser realmente parceiros, sim, e quanto mais adeptos nós temos da nossa metodologia, com certeza nós teremos mais oportunidade de melhorar. E dizer nossas escusas pela ausência de alguns alunos, porque justamente na hora do embarque, 7 horas que ficamos de embarcar para vir para cá, a chuva foi muito forte no Planalto, que era o setor que iríamos trazer para cá. E aí nós ligamos para algumas mães e disseram assim, está muito forte a chuva aqui, não posso deixar meu menino ir. Que eles deslocam do bairro deles até o programa, e dali a gente ia embarcar todo mundo para trazer, por isso que eles não estão aqui. Mas muito obrigado, que Deus os abençoe grandemente. Pode contar conosco no que os senhores precisarem, pode contar conosco. Estamos ali para trabalhar e só queremos a oportunidade e os meios para fazer isso. Obrigado. Então, assim, nada havendo ser tratada, fica aqui meus agradecimentos a todos os eminentes pares, do procurador, nossos servidores, aqui aos integrantes da Rede Cidadã, aos alunos que estão aqui presentes, e declaro encerrada a sessão.